O meu nome é Sônia, eu sou secretária nacional para Assuntos do Trabalho da Mulher, da Juventude e do Idoso da nova Central Sindical de Trabalhadores. Então, a nova Central Sindical agradece o convite da Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público. Nós agradecemos em nome do nosso presidente, seu José Calixto Ramos. Parabenizamos pela iniciativa da audiência pública. A 108ª Conferência Internacional do Trabalho marcou também o centenário da Organização Internacional do Trabalho. A declaração do centenário, aprovada no evento, fala do momento de transformação no mundo do trabalho, impulsionada por inovações tecnológicas, demográficas, climáticas e globalização que desafiam a própria natureza e o futuro do trabalho, e a posição e dignidade das pessoas. Foram debatidas na 108ª Conferência Internacional do Trabalho as questões mais urgentes do mundo do trabalho. Que o mundo do trabalho enfrenta atualmente o desemprego, combate ao trabalho infantil, trabalho escravo, violência e assédio contra homens e mulheres nos locais de trabalho, entre outros. Reconhecemos a importância da OIT nesses 100 anos de atuação, na valorização do diálogo tripartite, resistindo e formulando propostas e normas para preservar, garantir direitos e uma relação capital e trabalho equilibrada e harmoniosa. Especialmente as definições e recomendações que tratam sobre a importância do desenvolvimento sustentável, investimentos na educação, no trabalho decente, fortalecimento do diálogo social e da democracia. Neste contexto, a organização sindical, os direitos sociais e as conquistas dos trabalhadores estão sob constante ameaça com subtração de direitos em vários países. No Brasil, a reforma trabalhista aprovada sem o debate necessário com os trabalhadores e trabalhadoras tirou direitos e conquista, precarizou o trabalho e aumentou o desemprego, a informalidade e a pobreza em nosso país. Como também a reforma da Previdência aprovada recentemente penalizará a maioria da população mais pobre e os trabalhadores e trabalhadoras, em benefício do setor financeiro internacional e grandes conglomerados empresariais. Denunciamos nesta importante conferência as graves violações às normas internacionais do trabalho por parte do governo e setores empresariais no Brasil. Neste caso, a Convenção 98 da OIT, que trata da aplicação dos princípios do direito de organização e de negociação coletiva, da qual o Brasil é signatário, fez com que o Brasil novamente entrasse na lista curta, ou seja, país que viola as normas internacionais ratificadas. Na conferência anterior, o Brasil também já tinha entrado na lista curta dos países que infringem as convenções por ele ratificadas. Este ano, novamente, o Brasil entrou na lista curta dos 24 países que violam as normas internacionais por eles ratificadas. Após 10 anos de debate entre o movimento sindical, empregadores e governo, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, aprovou a Convenção 190, com recomendações que tratam da violência e o assédio no mundo do trabalho. Então, no centenário da OIT, foi aprovada a Convenção 190, que trata sobre a questão do assédio moral e da violência entre homens e mulheres nas relações de trabalho. O texto aprovado é fruto de um debate iniciado por mulheres por muito tempo, que nós mulheres das centrais sindicais, nós mulheres do mundo inteiro, temos travado esse debate da questão da violência, a violência no trabalho que marginaliza, que discrimina, que precariza, que inferioriza homens e mulheres, deixando muitas vezes até com sequelas de doenças psicossomáticas.
Nesse encaminhamento da comissão que aprovou, que trabalhou essa questão da Convenção 190 com recomendação, eu fiz parte desde o ano passado nesta comissão. Essa comissão, o ano passado, na conferência, na 107ª, o trabalho foi intenso e divergência entre as três bancadas de trabalhadores, governadores e empregadores foi muito acirrada, pois havia pouca disposição de acordos para que se criasse um consenso nos debates. O documento norteador era composto de 36 itens e foram trabalhados na primeira 25 itens só, ficando os demais itens em pochete que foi concluído este ano. E o entrave ficou um conflito muito grande, tendo em vista a divergência cultural e religiosa de alguns países do que se tratava sobre a proteção. Tinha um item que ele listava, ele dizia que o assédio moral, ele era mais acentuado em algumas categorias, alguns grupos. E aí ele falava da proteção de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexuais, LGBTQ e ainda migrantes. Foram muitas vezes atingidos desproporcionalmente. Então foi um debate muito grande, porque os países africanos e a Rússia, eles foram muito intransigentes. Muitas vezes nós saímos do trabalho da comissão, tanto na conferência passada como nessa conferência, nós saímos muitas vezes 11 horas da noite, meia-noite, que os debates eram muito calorosos, e os países africanos, eles têm leis próprias que punem a questão da homossexualidade. E devido à religião, que parte da África, eles têm religião, são países com religião islâmica, eles batem muito na questão da homossexualidade. E na conferência passada, a convenção não foi concluída por conta desse entrave. E aí se chegou a uma conclusão para a Convenção 190 ser concluída, a questão de substituir todos esses itens aqui por um termo, grupos vulneráveis. Foi assim que foi concluído, eliminando todos esses grupos que estavam no texto passado e colocando grupos vulneráveis. E aqui eu quero fazer também um destaque na questão do assédio. A gente sabe que aqui no Brasil, a questão do debate do assédio moral, ele ficou muito mais caloroso com a publicação da dissertação de mestrado da professora Margarida Barreto, onde ela intitulou a dissertação de mestrado dela, que hoje é um livro, intitulou Uma Jornada de Humilhação. E a gente vê que o assédio moral, deputado, é uma coisa que se acentua muito nas relações de trabalho, levando muitos trabalhadores hoje até o suicídio. Então é muito grave e a gente tem que batalhar agora pela ratificação da Convenção 190. A gente tem a convenção, mas o interessante é que essa casa se debruce e nós trabalhadores começamos a cobrar de partidos comprometidos e não comprometidos também, porque quem vota não são só os comprometidos, que a gente faça esse apelo para a ratificação da Convenção 190, que coíbe a violência entre homens e mulheres nas relações de trabalho. Então, nesse entendimento aqui, continuando, foi muito importante a questão que os africanos, eles batiam na mesa e eles se levantavam em nome da religiosidade, que a gente sabe também que muitas coisas acontecem nesse país, agora estão acontecendo em nome da religiosidade, e a gente tem que ter muito atento com essas coisas, porque o país é laico. A gente não pode levar em conta posições políticas por conta de religião. A gente tem que ver o melhor para o coletivo, independente de religiosidade. Então, naquela oportunidade, eu fiz aqui até um destaque de um depoimento de uma pessoa da parte do governo, que até nos surpreendeu ali durante a comissão, os trabalhos daquela comissão,
que já no final era um entrave, concluía, não concluía, e ela fez uma fala dizendo o seguinte, ela relatou o seguinte, que era de Moçambique, estava ali na representação do governo de Moçambique, e participando daquela comissão, ela fez uma fala que eu acho que de certa forma comoveu, e ela disse assim, que aqueles países cometiam muita atrocidade em nome da moral e da religião. E que o seu país teve um grande líder, que se chamava Mandela, que passou 40 anos preso, e lá ele refletia e mandava mensagem para o povo. E uma frase que ela enfatizou, ela falou o seguinte, que a ousadia não é a ausência de medo, era o triunfo sobre ele. E ali mesmo, muito controversa a posição do país dela, ela dizia ali que não precisava ter medo, que a ousadia não é a ausência do medo, é o triunfo sobre ele. Então nós precisamos ter essa ousadia de triunfar sobre o medo, que muitas vezes as coisas acontecem nesse país e as pessoas estão vendo a banda passar, estão ficando caladas, com medo de se manifestar. E aí a gente tem que ter a ousadia de superar o medo. Então eu queria destacar também que o mundo laboral tem passado por várias mudanças. Então, queria destacar também aqui que a Convenção 190 define amplamente a violência e o assédio no trabalho e onde estão esses atos e como pode ocorrer. Destaca que o mundo do trabalho também tem o direito de estar livres da violência e do assédio, incluindo a violência baseada em gênero para trabalhadores e trabalhadoras do setor público e privado. A Convenção exige medidas dos governos para proteger os trabalhadores da violência e do assédio, especialmente as mulheres. O documento inclui ainda recomendações para que os governos implantem as mudanças. Nós, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, consideramos importante o avanço da ciência, da tecnologia 4.0, 5.0, da inteligência artificial, da robótica, etc. Porém, para nós, o mais importante é o futuro do trabalho, com emprego e trabalho decente para todos, cuidados necessários com o meio ambiente, com a saúde, moradia, educação e a igualdade de oportunidade para todos e todas. Esperamos que esta conceituada organização, OIT, continue atuando na justiça social no mundo. E aí eu também queria fazer um destaque aqui. A doutora Maria Luísa, ela é ministra, conselheira da Missão Permanente do Brasil em Genebra, pela diplomacia como ela conduziu o trabalho feito pelo governo brasileiro ali naquela conferência, principalmente na comissão que eu estava presente. A doutora Maria Luísa Escorel, muito diplomata, nós procuramos ela para procurar o apoio para a gente desentravar aquilo ali. E ela muito diplomática, muito elegante, muito inteligente, ela conseguiu fazer aquela ponte também para que o Brasil apoiasse a aprovação da Convenção 190. Então eu queria fazer esse destaque e dizer que parabéns ao ET pelo centenário, pela aquela bela festa com trabalhadores, governos e empresários, tentando um diálogo social para que possamos mudar este mundo, para que nós possamos ter um mundo melhor, mais justo e igualitário, um mundo de diálogo entre capital e trabalho, porque sem diálogo nós não vamos chegar a lugar nenhum. Coisa mais importante e que o governo e que todas as entidades que trabalham o coletivo, que é necessário, é o diálogo, porque através do diálogo a gente chega num consenso, né?
Então, eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que nós estamos trabalhando em todas essas frentes, na OIT, onde quer que nós possamos trabalhar pelo diálogo e a garantia da democracia desse país. Muito obrigada, doutora Flávia. Bem, Sônia,